manda a paz também para todos. Ele não pôde estar aqui hoje e me deu essa responsabilidade de estar trazendo a palavra, né? E eu gostaria de estar orando com vocês, primeiramente. Estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia que o Senhor permitiu estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, se houver algo, Pai, tentando atrapalhar, Senhor Jesus, este culto nesta noite, Senhor Jesus, Pai, seja cancelado agora, Senhor. Se há algo, Senhor Jesus, ó Pai, tentando contra cada um de nós, cada um dos nossos familiares, Pai, que seja repreendido todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu declaro, Senhor Jesus, o inimigo não vai roubar essa palavra, Senhor Jesus, que for semeada hoje nos corações, Pai. Todo o poder das trevas, Senhor Jesus, todo medo, Senhor Jesus, toda falta de fé, Senhor Jesus, no nosso coração, Pai, que o Senhor venha exterminar agora, Senhor Jesus, vai queimando todo o mal agora, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor Jesus, vai, Senhor Jesus, tocando nos corações, aquebrantando os nossos corações para ouvir, Senhor, a Tua poderosa palavra. Que o Senhor, Pai, venha falar nos nossos corações, Pai. Oh, Senhor Jesus, não somente hoje, Pai, mas que o Senhor venha ministrar no nosso coração. Pai, que não venha ser a minha autossuficiência, Pai, mas que venha ser o Teu sobrenatural, Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, através da minha boca. Somente o Senhor sabe, Pai, o que cada um deles precisam, Senhor Jesus. Então, Pai, libera a palavra, toca na minha língua agora, Senhor Jesus. Ó Pai, desce com a Tua poderosa palavra, Senhor Jesus, do céu, Senhor Jesus, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. O ser humano, ele anseia crescimento, né? Nós podemos ver que o ser humano, ele deseja crescer, evoluir o tempo todo, né? A não ser que seja uma pessoa doente, assim, psicologicamente, né? Seja uma pessoa, assim, que esteja fraca na fé, na caminhada, essa pessoa pode desanimar, acabar desanimando no meio da caminhada, ficando com depressão, ansiedade, tantas doenças hoje em dia, né, que estão afligindo a mente das pessoas. Mas o nosso anseio é por crescimento. A gente quer crescer espiritualmente, a gente quer evoluir financeiramente. E o Senhor, Ele nos deu essa capacidade, né? Como filhos e filhas de Deus, o Senhor, Ele nos deu essa capacidade. Ele fala assim, olha, quando Ele entregou a terra nas mãos de Adão, Ele falou assim, olha, a terra toda está no seu domínio, você vai governar. Eis que eu vos entrego toda a autoridade. Então o Senhor, Ele entregou a autoridade nas mãos de Adão e falou assim, olha, governe, né? Governe sobre todos os animais. E a gente vê os homens governando até mesmo o leão, até mesmo o elefante, né? Que é um animal tão grande, mas o homem consegue ali domar. Nós vemos que até mesmo o elefante, eles prendem o elefante quando ele é pequenininho numa árvore, amarra aquele elefante e deixa ele ali. E aí aquele elefante, ele cresce pensando que ele não pode, né? Contra aquele peso, ele não vai poder contra aquela força. E aí quando o elefante cresce, ele já está dominado, porque na mente dele, a nossa mente governa tudo, né? A nossa mente governa tudo assim à nossa volta. Aí ele pensa assim, nossa, eu não vou conseguir contra aquele peso, né? Então por isso eles conseguem dominar. E o que eu quero falar com isso, né? O Senhor, Ele nos entregou toda essa autoridade, mas muitas das vezes nós não usufruímos, nós não desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem já nos deu, né? O Senhor, Ele já nos deu. Vamos abrir a Bíblia em Números 13. A gente vai degustar essa palavra. Você está focando aonde? Será que é nas uvas
ou nos gigantes? Muitas das vezes a gente vai enfrentar gigantes na nossa vida, na nossa caminhada, né? Mas o Senhor, Ele já nos prometeu as bênçãos, as uvas, né? E não é qualquer tipo de uva, não. O Senhor, Ele nos prometeu uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, assim como antigamente, né? Ele prometeu para aquele povo que saiu do Egito. Hoje em dia Ele promete para cada um de nós. Na verdade, Ele já nos entregou a bênção. Ele já tem preparado a bênção para nós, mas muitas das vezes é nós que não estamos preparados para entrar na terra prometida. Mas tem um grande risco nisso, né? Nós podemos acabar só rodando e morrer no deserto, ou o Senhor acabar com a nossa vida. Vai falar assim, ó, em Números 13, no versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou. Do deserto de Parã, todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. A gente vai pular esses nomes. Vamos lá para o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã e lhes disse: segui pelo caminho do sul e subi a montanha, e vede como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tem de bom ânimo, e trazei do fruto da terra. E era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. E assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, no versículo 23. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram a examinar a terra depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhe mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Versículo 30. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos a seus olhos. Então aqui a gente vê
que Deus havia enviado aquele povo, né? Deus falou assim: ei Moisés, você vai pegar todo esse povo e eu já entreguei essa terra prometida para eles. Vocês apenas vão enfrentar. O Senhor, Ele vai falar assim: olha, eu tenho a boa terra para você, mas você não vai ficar aí, né? Só esperando. Vamos lá em Deuteronômio? Vai explicar muito melhor isso. Porque na realidade não foi Deus que falou. Deus, Ele falou assim: eu já entreguei. E aí por causa dos homens, foi os homens que pediram para Moisés. Foi os homens que falaram assim: ei Moisés, vamos colocar espias para a gente ver como é que é aquela terra. Então isso não estava no coração de Deus. Deus falou assim: eis que eu já vos dei. Vocês estão aí ainda? Por que será que vocês ainda estão aí prostrados? Se eu já dei. Mas o povo fez o quê? O povo resolveu agir com a sua própria mão, com o seu próprio pensamento. Falou assim: não, eu vou lá e vamos mandar espias para a gente ver essa terra, se ela é boa mesmo. Em Deuteronômio 1, no capítulo 1, versículo 22 ao 24. Aqui está falando que Moisés, ele ficou com o coração derretido quando Deus falou assim: ei Moisés, vocês já estão muito tempo aí, vocês precisam ir lá. Eu já te dei, eu já te entreguei essa terra, por que vocês estão ainda aí? Está pensando assim, vocês estão acomodados, saia desse acomodamento assim e vai, eu já te dei. E aí Moisés falou assim: ai Senhor, esse povo é muito numeroso, eu não vou conseguir sozinho. Moisés, ele temeu. Moisés foi o primeiro que temeu. E aí Moisés falou assim: Senhor, levanta homens para me ajudar. E aí foi quando Deus, ele falou assim: tá bom Moisés, já que você me pede isso, né, prepara 70 homens aí valorosos, e eu vou fazer com que o Espírito saia de você e se derrame sobre esses 70 homens, e você vai ter o auxílio que você pediu. É aqui no Deuteronômio, vamos ler. Deuteronômios 1, 22 vai falar assim: e vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, cada um de cada tribo. Então aqui nós vemos que na verdade foi o homem que falou assim: ei Moisés, né, envia 12 homens. E aí pareceu bem, agradou Moisés, e ele falou: tá bom, então eu vou separar 12 de vocês, líderes. Daqueles líderes 70, ele escolheu os melhores ali, e ele falou assim: agora vão e examinem a terra, e eu quero que vocês tragam um fruto desta terra. Aquilo que vocês forem lá, tragam uma prova para mim ver se realmente essa terra é boa, para mim ver se realmente, e examinem tudo, e vão e fiquem 40 dias lá. Vamos voltar lá para o Números 13. A gente vai passear aqui, e muito assim, ó, em Deuteronômio, não, volta lá gente, volta lá em Deuteronômio, eu quero só ler mais uma parte com vocês, no capítulo 1 também, no versículo 6. Olha só o que o Senhor falou para Moisés aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 1 de Deuteronômio. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: haveis habitado neste monte tempo suficiente, voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amoreus, e todos os lugares próximos, pela planície, pelas colinas, e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terras dos cananeus, e ao Líbano, o grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles a sua semente depois deles. Então a gente vê aqui o Senhor, ele falando com Moisés. Ele falou assim: ide, por que vocês estão aí? Muitas das vezes a gente já se acomoda, né? O Senhor, ele já tem para nos entregar, mas muitas das vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto é boa para nós. Eu falo nós, porque a gente, na verdade, a gente não quer
A gente espera que Deus traga. Muitas das vezes a gente quer até mesmo que caia na nossa cabeça. A gente quer até mesmo que caia na nossa boca as uvas, as delícias que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nada daquilo que o Senhor nos entregar não vai ser tão fácil. Os grandes homens de Deus, eles fizeram o quê? Eles lutaram. Eles tiveram que ser fortes, valentes. Então nós também precisamos sair da nossa zona de conforto. O Senhor, Ele falou assim: ei, tá com fome? Sabe? Então vem, né? Não tem um meme que fala, que eu ouvi já tem um tempo, fala assim: ei, tá com fome? Aí a pessoa fala: tô. Então vem fazer seu prato. Tô mais não. O Senhor, Ele já tem para nos entregar, mas a gente não quer ir lá e fazer o nosso prato. A gente não quer correr atrás. A gente não quer sair da zona de conforto. Vamos voltar agora para Números 13. Que foi quando Moisés, ele falou assim: tá bom, já que vocês me pedem, né? Eu vou enviar esses 12 espias. E aí eles voltaram com um relatório. Esses espias, eles voltaram e eles falaram assim, ó, no versículo 27. Fala assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, então eles colocaram aqui tipo um mas, né? Tem Bíblia que fala assim, mas. E este é o seu fruto. No outro, Cris. O povo, porém, que habita nessa. Então, o povo, porém, eles colocaram aqui um porém. Tem palavra que tem Bíblia que vai falar assim, mas. Então eles colocaram ali algo que não vai acrescentar, pelo contrário. Mas, todavia, o povo é forte que habita na terra. É forte o povo que habita na terra. E as cidades são fortificadas e muito numerosas. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Então, eles tiveram o quê? Eles colocaram um mas, eles foram, de certa forma, pessimistas. Todas as vezes que nós agimos com negatividade, com pessimismo, é como se fosse um fermento. O Senhor, Ele falou assim, ó, basta apenas um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Então é um pouquinho só de ouvido que você dá. Porque na verdade a gente fomos feitos para crescer de degrau em degrau, evoluir, alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas se uma pessoa vem e fala assim, olha, essa faculdade que você está fazendo não é boa não, sabe? Você não vai conseguir emprego fácil, né? Vai ser difícil, você não vai conseguir. Olha, essa empresa que você está pensando em abrir, eu não sei não, viu? Acho que isso aí não é de Deus não é da vontade de Deus não. Sabe, não é tempo. Sabe aquela pessoa que já vem com relatório pronto assim, daquilo que você iria viver assim. Ela vem assim, plantando uma sementinha de desânimo, e aquilo lá acaba por nos desanimar. Por mais que a gente fala assim, não, eu não vou me deixar levar, eu não vou me influenciar por essa negatividade, mas se você der ouvido, se você apenas ouvir, olha, você vai desanimar. Então a gente precisa logo, cortar de uma vez por todas relações com esse tipo de gente pessimista. Porque muitas das vezes se infiltra e a gente vai deixando e acaba virando um negativismo só na nossa vida, em igrejas também. Todos os homens que o Senhor chamou, eles venceram. Abraão obedeceu, né? José sofreu poucas e boas para poder chegar na maturidade. Jacó teve que lutar até mesmo com Deus, fora as outras coisas. Moisés, ele iria se tornar o homem mais manso, mas ele era irado, né? Nós vemos que Moisés no início ele matou um homem, mas depois de ficar 40 anos no deserto, Moisés aprendeu. E Moisés, ele venceu a ira e se tornou o homem mais manso que existia. Porque Deus falou assim, olha, este é um homem manso, né? Então Deus ele precisa tratar o nosso coração. Deus ele sabe a maneira certa, né, de tratar com a gente.
Então, Deus, Ele tem bênçãos para nós, Ele tem uvas para nós, mas Ele tem uvas para aqueles que têm fome. Não é para aqueles que já estão saciados, para aqueles que não querem ir atrás. É quanto mais a gente tem fome e sede de Deus, fome e sede de buscar a presença de Deus, aí que o Senhor, Ele nos entrega. Porque o Senhor, Ele fala assim, olha, eu não vim para aqueles que já são sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que necessitam de mim. Para aqueles que querem a minha bênção. As uvas não vão cair na sua boca. Você precisa ir buscá-las. Você precisa ir atrás. Será que você está medindo o tamanho do gigante? Porque aquele povo lá, os 10, eles se deixaram levar pelo tamanho dos gigantes e não pelo tamanho das uvas. A gente vê aqui que as uvas eram boas, eram grandes, tanto que um ramo teve que carregar 2 homens, né, num cacho, e as uvas eram boas, e eles falaram assim, realmente é boa, mas tem gigantes. Então eles focaram no lugar errado. Eles colocaram o foco na onde eles pensavam que eu não vou vencer. Eu sou fraco, eles são fortes, eles são grandes. Nós, aos olhos dele, nós somos como se fossem gafanhotos. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb, eles decidiram crer e confiar. Eles falaram assim, não, se Deus prometeu, nós vamos conseguir. Mas aquele povo acabou se contaminando por essas palavras. Eles se deixaram levar pelo pensamento da maioria. Eles falaram assim, não, então a gente não vai conseguir, eles são fortes, como que a gente vai lutar? Eles confiaram na sua própria força. Todas as vezes que nós confiamos na nossa própria força, a gente perecemos. É isso aqui, que governa tudo, é a nossa mente. Se Deus falou que vai dar, se Deus falou que a promessa vai se cumprir, ela vai se cumprir. Mas muitas das vezes nós não conseguimos adquirir aquilo que Deus prometeu para a nossa vida pela falta de fé. Porque nós não confiamos na palavra do Senhor. O Senhor prometeu algo para mim, Ele prometeu algo para você. É certeza que Deus prometeu. E é certeza que Deus está te guiando para algum caminho. Mas na onde será que está o seu foco? Será que você tem focado no lugar errado? Será que você está focando no gigante, no tamanho do gigante? De repente esse gigante, eu não sei o que pode ser. Pode ser uma enfermidade que você descobriu que não tem cura. Pode ser problemas na sua casa. Pode ser uma falência. Eu não sei o que pode ser esse gigante na sua vida. Mas ele não é maior do que as promessas de Deus na sua vida. O Senhor, Ele prometeu. E você precisa olhar além dos gigantes. Nós precisamos focar além dos gigantes. A nossa visão tem que estar mais alta do que aquilo que está afrontando a nossa vida. É uma enfermidade incurável? Tenha fé em Deus. O Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele deseja nos curar. Mas muitas das vezes a gente não usufrui por falta de conhecimento. O Senhor, Ele fala assim, olha, vocês não conseguem porque falta conhecimento. Muitas das vezes nosso celular tem várias coisas, sabe? Várias modalidades, tem várias coisas que vai nos beneficiar. Mas porque a gente não sabe mexer, a gente só atende a ligação. E isso aí vai deixar da gente usufruir aquilo de bom que o celular tem. Nós deixamos de usufruir as bênçãos de Deus por falta de conhecimento. Muitas das vezes a gente está com uma enfermidade, a gente fala assim, essa enfermidade, ela vai me matar. Se você falar vai me matar, vai te matar. Porque você já declarou, a Bíblia fala assim, é da sua boca que você vai comer aquilo que você está vivendo. Muito daquilo que nós estamos vivendo é porque palavras que saem da nossa boca mesmo. Então a gente vai comer. Se você falar assim, eu não vou conseguir, quem é que vai falar que você vai conseguir? Até Deus deixa. Fala assim, realmente você não vai conseguir? Porque você não está crendo, não está confiando na palavra do Senhor. O que é uma enfermidade, gente? Uma enfermidade para Deus é nada. Ele pega, ele ressuscita morto.
Então, Deus, Ele pode todas as coisas. Mas se você está focando no gigante, no tamanho do gigante, você não vai conseguir. Porque você vai falar assim, realmente eu não vou conseguir. Foca nas bênçãos de Deus, naquilo que Ele te prometeu, sabe? E o Senhor, Ele não vai deixar você enganado. Ele vai te mostrando, Ele vai te guiando, Ele vai te conduzindo. Você pode falar até assim, não escuto Deus. Mas será que Deus não está falando com você de alguma forma? Porque muitas das vezes Deus, quando a gente não acaba ouvindo Ele, Ele usa até mesmo uma criança. Ele pode usar um filho teu, Ele pode usar alguém que você fala assim, nossa, essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Mas Deus, se Ele quiser, Ele faz para que você venha ouvir a voz dEle. Mas seria melhor que a gente ouvisse pelos nossos próprios ouvidos, pelos nossos próprios sentidos. Porque não tem nada melhor do que você ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Quem é que sabe todo o seu futuro, nosso futuro? É Deus. De quem nós precisamos quando estamos no momento de aflição? É de Deus. No momento que nós estamos atravessando um momento de crise, no momento que a gente está atravessando um momento de luta, quem nós buscamos? É Deus. Então, ninguém melhor do que Deus. Deus, Ele conhece o nosso futuro para nos aconselhar, para falar assim, filho, é esse o caminho. Vai nesse caminho que você vai bem. Então, precisamos ser amigos de Deus. Quando você estiver enfrentando algum problema na sua vida, alguma decepção, eu não sei, seja lá qual for esse gigante que você estiver, ter que enfrentar esse gigante, não vai no seu amigo, na sua amiga, não vai. Sabe, não vai na sua vizinha, não vai no seu colega de trabalho, não vai. Porque se você falar assim, nossa, ele vai pelo menos me ouvir, vai me aliviar. Mas se você entrar no teu quarto e clamar, ajoelhar e orar e falar com teu pai, ele sim, ele pode te socorrer. Mas se você falar para o teu vizinho, para o teu amigo, não, pelo contrário, ele pode até orar ao contrário, né? A gente não conhece o coração de ninguém. A gente não sabe quem é que está do nosso lado, quem é que está desejando o nosso bem, quem é que está desejando o nosso mal. A gente não sabe. Então, para quem você vai abrir o seu coração, para quem você vai se desabafar, não pode ser qualquer pessoa, não. Sabe? Ou é um líder espiritual, um pastor seu, ou algum familiar, assim, que você tem confiança, seu esposo, sua esposa, sua mãe, o seu pai, alguém que você tenha aquela confiança, porque ninguém melhor do que o nosso familiar, ou aquele que quer o nosso bem, o bem da nossa alma, para nos aconselhar qual é o melhor caminho a seguir. Então, cuidado, porque muitas das vezes nós perecemos, é pela nossa boca, é por dar ouvidos. Então, o inimigo, ele não precisa de muita brecha não para entrar, ele precisa de uma brechinha só. Então, muitas das vezes, se você abrir essa brechinha, ele entra e faz um estrago terrível. O inimigo entra em ministério, entra em igreja e faz uma miséria, causando facção e divisão, causando contenda, causando um estardalhaço, por causa de uma coisinha só. Então, por isso que nós devemos guardar, a nossa língua. Vamos continuar? Aí, o que vai? É no versículo 30. O povo estava lá falando, mas esse povo, né, é forte. E aí Caleb fez o quê? Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. Então nós vemos aqui de novo, Caleb ele intervindo e falando assim, ei, vamos subir, nós vamos conseguir. E nós vemos de novo o povo desanimando e falando assim, ei, não vamos subir não tem como a gente prevalecer sobre esse povo forte. Muitas das vezes a gente está fazendo isso, a gente está acabando dando ouvido. Será que a gente é a maioria? Ou será que a gente está sendo a minoria? Será que a gente tem acreditado naquilo que Deus ele prometeu para a nossa vida? Ou será que nós estamos sendo influenciados pela maioria? Por aquelas pessoas que falam assim, ei, você não vai conseguir, nem tenta, né? Eu vi pessoas melhores do que você não chegando lá. Como é que você vai conseguir?
E aí, você vai se deixar ser influenciado? Você tem que, cortar. Corta os laços. Se é um familiar teu, não deixa ele lá falando sozinho, sabe? Se é alguém que você não pode deixar de cortar vínculos mesmo, né? Como se fosse um marido, uma esposa, ou filhos, ou filha, a gente não pode cortar vínculo assim, né? Mas se for amizade, que é isso, gente? A gente tem que focar no céu, tem que focar na nossa salvação. Porque o que mais de valioso a gente tem aqui nessa terra, gente? Se não é as coisas sobrenaturais, gente, é o eterno. Se a gente viver essa vida aqui é tão passageira, se a gente não focar lá na eternidade, a gente morre ainda pensando que está fazendo o que é certo e vai para o inferno. Então a gente tem que focar na nossa salvação. Não ficar olhando para o amigo. Eu vou cortar vínculo com meu amigo, meu colega de trabalho. Não posso. Então vai ficando com dozinha dele. E aí quando ele for para o inferno, você vai juntinho com ele também. Então a gente tem que cortar. Tem que cortar o quanto antes. Um pouquinho mais para frente. Números 31 e 33. Vai falar assim: mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. No capítulo 14, vai falar assim: e toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltar ao Egito? E eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, você já pensou? Eles estavam se rebelando não somente contra a liderança deles, mas eles estavam se rebelando também contra Deus e Moisés. E eles falaram aqui, e eles disseram uns aos outros: façamos um capitão e voltemos ao Egito. Eles não ouviram a promessa de Deus, eles preferiram acreditar no povo, eles choraram, eles clamaram na frente da tenda, e o Senhor ouvindo. E ele não foi contra Deus somente, eles falaram assim: vamos arrumar outro, vamos pegar outra pessoa para nos acompanhar de volta para o Egito. Isso não é facção? Não é pessoas que causam divisão dentro de igreja, dentro de ministério, e fala assim: não, o pastor está agindo errado, o pastor está falando coisa errada, e causa divisões, facções dentro da igreja. Isso causa separação. A pessoa vem e fala assim: esse pastor aí não é de Deus não, vai se infiltrando de pouquinho. O que a gente tem que fazer? Cortar logo, com a palavra de Deus, declarar: isso é errado o que você está fazendo, isso é errado o que você está fazendo, você não pode fazer isso. Se você está sabendo de alguma coisa que está acontecendo na igreja, e você, ou na sua casa, não sei, ou seja onde você estiver, no seu trabalho, né? Se você souber de algo e você não falar para o seu patrão, você não falar para o seu líder espiritual o que está acontecendo, que você está sabendo, você está conivente com o erro, conivente com o pecado. Então devemos tomar muito cuidado. E logo em seguida, fala assim, no versículo 8 do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos
a examinar é uma terra boa. Aqui fala, olha, eles rasgaram as suas vestes. Eles, ao invés de causar facção, eles honraram seus líderes. Eles falaram assim: nossa, Moisés já velho, os líderes já velhos, eu vou deixar que esse povo se maquine contra ele? Não, eu vou me humilhar, eu vou me prostrar e eu vou ir a favor de Moisés. Ele rasgou suas vestes, eles rasgaram a veste e falaram assim: não, realmente é uma terra boa. É uma terra boa que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós, né? Vocês vão continuar dando ouvido para esse povo? E aí o que o povo fez no versículo 10? Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. O que foi que fizeram com Jesus, com nosso Senhor? O que foi que eles fizeram? Num dia ele estava: Hosana ao rei, Hosana ao rei, clamando, falando: Jesus é aquele que vem, é o nosso Salvador. No outro dia, crucifica-o, mata esse Jesus. Ele estava ali, ó, e eles pediram o quê? Todas as vozes proféticas dentro da igreja, toda vez que você ser positivo, toda vez que você brilhar, toda vez que você crescer, as pessoas à sua volta, elas não vão gostar disso, elas vão querer te parar de qualquer forma. Elas vão falar assim: não, ele vai passar de mim, ele vai mais longe que eu, e vai querer te calar, te apedrejar, te matar. Cuidado com quem anda do teu lado. Cuidado para quem você tem dado ouvido. Aleluia. Vamos no 10, deixa eu ver. Mas toda a congregação. Então você deve o quê? Proteger sua fé. Você não pode deixar que qualquer pessoa venha te tirar da presença de Deus, venha se infiltrar no seu meio. E aqui nesse livro, ele vai nos ensinar algumas formas que a gente vai aumentar a nossa fé e não permitir, né? Tem algumas portas que a gente precisa passar para que a gente venha desfrutar daquilo, das promessas do Senhor na nossa vida. Uma porta é a porta da obediência. Em Deuteronômio fala assim, ó: e será que se ouvistes a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Então é ouvir, é aquilo que eu disse, você precisa ouvir. E não somente ouvir, é ouvir e obedecer, é ouvir e colocar em prática. A porta também do conhecimento. Em Deus fala assim em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então nós não usufruímos daquilo que não conhecemos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos buscar conhecimento de Deus. E o Senhor fala assim também em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outra porta é a porta da visualização. Você precisa visualizar aquilo que o Senhor ele tem prometido para você. Eu não sei qual é a bênção que o Senhor ele tem preparado para mim, nem para mim eu sei, né? Porque o Senhor tem revelado. Mas a bênção que o Senhor ele tem preparado para você, mas você precisa crer nessas promessas dele. Você precisa confiar em Deus. Você não pode se deixar levar por palavras negativas. Você precisa enxergar além desse gigante, além da situação. Eu também não sei os problemas que você enfrenta, mas você sabe. Você vai focar na onde? Será que você vai focar nesse gigante que está te afligindo? Ou você vai focar na bênção que o Senhor ele já tem preparado para te entregar? A porta do perdão. O Senhor ele fala assim: é necessário que nós perdoemos. Quando Jesus ele estava ali no templo, só olhando aquele povo trazendo a oferta, ele falou assim: olha, se você perceber que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão para ele. Mas muitas das vezes nosso coração fica duro, nós não pensamos que devemos pedir perdão para ninguém, mas sem perdão, como é que o Senhor poderá perdoar nós mesmos, né?
o perdão é uma chave para você entrar no céu. Muitas das vezes assim nós vemos que o nosso irmão olha um pouquinho de lado, né? Já não quer falar tanto, já não se abre, né? E aí você acaba falando assim, será que eu ofendi o meu irmão? Eu preciso ir lá pedir perdão para ele. Porque se você não pede perdão, acaba que você fica preso. O Senhor fala assim, você só vai usufruir de certas coisas também quando nós conseguimos liberar, se sentindo leve, né? Porque o perdão ele vai acabar tirando um peso de cima de nós. Nós às vezes carregamos muito peso que não era nem para estar aqui. Outra porta é a porta da persistência. Nós precisamos o quê? Perseverar, persistir. Você já viu? Eu estava vendo um vídeo na internet que tinha 2 homens cavando, buscando tesouro. Acho que vocês devem ter visto no Instagram, né? E tinha um lugar lá que já estava com vários diamantes, vários. E ele lá cavando e o outro cavando aqui atrás. Aí o que estava aqui atrás só tinha um diamante. E ele achou o diamante que estava aqui. Aí ele falou assim, eu estou cavando aqui, não estou encontrando diamante aqui. Tinha um monte de diamante. Ele deixou e foi procurar o diamante do outro lado, só que não tinha mais nada. Muitas das vezes é o que acontece conosco. Nós estamos perto de desfrutar, nós estamos perto de até mesmo visualizar, de tomar posse para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem, mas porque olhamos para o lado e vemos que o nosso irmão conquistou, nós acabamos perdendo a nossa bênção, que era nossa, que o Senhor ele tinha preparado para nós, que era muito melhor do que aquela, porque nós simplesmente olhamos para o lado e desejamos aquilo que é do outro. Então devemos tomar muito cuidado com isso, né? O Senhor ele tem algo de bom preparado para nós, ele tem promessas para nossas vidas, mas será que se a gente olhar para o lado a gente vai acabar desfrutando? Muitas das vezes não. Então foca na eternidade, foca no céu, foca naquilo que o Senhor tem falado, que ele tem direcionado no seu coração. E a última porta é a porta do louvor, é a porta da adoração. O Senhor ele habita entre os louvores. Fala que no céu os anjos cantam santo, santo, santo. É novidade. Já pensou você estar lá no céu? Santo, santo, santo. Muitas pessoas não para eles não seria bom morar no céu. Porque o que a pessoa ia encontrar lá no céu, acho que talvez não agrada, né? A pessoa que já vive no pecado. Então por isso que Deus ele nos transforma. Porque lá no céu é uma novidade o tempo todo. Por que você acha que os anjos ficam cantando santo, santo? Porque eles veem a glória de Deus, eles veem todo o poder, a majestade de Deus. Eles veem algo que a gente não consegue ver, algo que a gente nem consegue sondar, nem imaginar, né? Deus fala, ele tem preparado ruas de ouro, de cristal, aquele rio e tudo mais. Mas muitas das vezes a pessoa já não tem nem paz aqui na terra. Vai chegar lá e vai ficar perdido lá no céu. Então o Senhor ele tem a terra prometida, mas é para os seus escolhidos também. Mas se nós se deixar ser trabalhados, é que nem, né, ele fala assim, olha, vocês só vão entrar no céu se você for puro, igual uma criança. Então nós precisamos ser puros e limpos, igual a criança. E em Marcos 5, abre a Bíblia no livro de Marcos 5. Versículo 21. Vai falar assim: E passando Jesus outra vez com um barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe impõe as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue,
havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gastado tudo que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. O que é isso senão fé? Aquela mulher, ela creu e ela confiou no poder do Senhor Jesus. Ela falou assim: Ele pode me curar. E eu sei que eu sou impura, mas se eu tocar apenas na orla, no manto assim, na veste dele, eu sei que eu vou ser curado. Então ela creu, ela confiou. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: tu vês que esta multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximando-se, caiu no chão diante dele e disse-lhe a toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Vai ter pessoas que Deus ele vai colocar no nosso caminho que é para participar da bênção, mas nem todos vão poder. E tendo chegado, no versículo 38, e tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande espanto. Então você vê aqui tamanha fé daquela mulher, primeiramente, né, que ela creu, antes de acontecer ela creu. É a nossa mente que governa tudo. E depois nós vemos que Jesus, ele falou assim: olha, quem vai entrar comigo vai ser somente esses. Somente Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Então não vão ser todos que vão poder entrar, porque muitas pessoas vão influenciar negativamente. E o que eu quero falar com essa mensagem? Não olhe para o seu problema. Foca naquilo que Deus ele tem para a sua vida. Foca na bênção. Foca na promessa do Senhor. Foca naquilo que o Senhor ele já tem preparado para você. Sabe? Esquece aquilo que ele tem colocado de dificuldade na sua vida. Seja o problema que ele tem colocado na sua vida. Então foca nas bênçãos do Senhor. E não dê ouvido para todo mundo. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos falando, porque o Senhor ele nos promete que nós vamos comer daquilo que sai da nossa boca. Então se você fala assim: eu vou ser um vencedor, você vai ser um vencedor, não tem quem vai impedir. Mas você precisa crer nisso. Se você falar assim: eu vou alcançar tal emprego naquela firma, não tem quem faça que você não consiga conquistar, porque você crê, porque você está confiando nisso. Então, muitas das vezes nós não usufruímos porque não conhecemos. Então, procura conhecer a palavra de Deus. Procura buscar conhecimento na palavra de Deus. Procura crer nas bênçãos, nas bem-aventuranças. Eu nem abri a Bíblia aqui de novo, mas vamos lá em Efésios. Efésios 1.
Deus, Ele tem coisas preparadas para cada um de nós. E são ricas bênçãos. Mas enquanto você não souber, você não vai desfrutar disso. Olha só, no versículo 3. Vai falar assim, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo nome, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo. No versículo 13, em quem também vós confiastes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. No versículo 18, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Aqui o Senhor, Ele fala assim, olha, vocês são filhos, vocês foram perdoados dos seus pecados, vocês foram lavados. O Senhor Jesus, Ele comprou a gente com preço precioso, que foi o seu sangue. Você acha que Jesus, Ele naquela cruz, Ele olhou para a cruz? Ele não olhou para a cruz, Ele olhou além da cruz. O Senhor, Ele viu você. O Senhor, Ele viu a gente. O Senhor, Ele nos viu. O Senhor, Ele viu a recompensa que estava proposta para Ele. Você acha que Jesus, Ele na sua fraqueza, na sua carne, ele iria passar pela cruz tranquilamente? Não, Jesus, Ele sofreu, Ele quis voltar atrás, Ele pensou em desistir, mas Ele não desistiu, porque Ele olhou além. Ele não olhou para a cruz, Ele olhou aquilo que estava além, aquilo que estava do outro lado. Então, enquanto nós não conseguimos olhar além dos gigantes na nossa vida, nós não conseguiremos. Então, foca na bênção. O louvor pode vir? Pode vir? Aleluia. Então, se coloque de pé. Eu vou orar por você.